Fala galera, tamo junto aqui, diretamente do Rio de Janeiro. Tiuli falando com você. E hoje a gente vai começar um dia especial aqui no nosso aquecimento para a Jornada dos Ganhos Explosivos. Então já digita 0704 para você confirmar a tua presença nesse evento, onde eu vou destrinchar qual que é o caminho para você começar a dobrar o teu capital de forma recorrente dentro do mercado financeiro, e tudo isso acontecendo em menos de 30 dias. Lembrando que essa é uma estratégia que ela precisa ser executada de maneira disciplinada, porque isso é um método, isso aí não é achismo, isso aqui não é golpe de sorte, isso aqui não é cassino, nem aposta, isso aqui é realmente algo que matematicamente é provado para que ponha mais dinheiro no teu bolso, tá? Então, hoje, a gente vai dar um aprofundamento dentro de todo o nosso conteúdo, então já pega aí o teu caderno, pega a tua caneta, porque eu vou entregar uma aula pesada, tá? Deixa eu até diminuir aqui o ar-condicionado, que hoje o negócio vai ficar quente. Outra coisa que eu quero te falar, todo conteúdo que você me encontrar, pode até me cobrar se eu não falar, tá? Eu vou te explicar que não adianta você botar 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões de reais no teu bolso se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus. Se eu tenho uma mensagem que eu preciso entregar para todo mundo que chega nesse canal, é que o ouro do mundo nunca vai superar o ouro de viver na presença de Deus. Esse é o meu chamado, esse é o propósito, e esse canal ele só existe para dar essa mensagem. Dito isso, nada vai substituir a presença de Deus no teu coração, mas esse mundo é material e eu tenho técnicas e eu tenho a maneira de te mostrar como ser bem-sucedido no mercado financeiro. Lembrando, para isso você precisa entender o tamanho do dinheiro na tua vida. Então, é por isso que eu falo, o principal valor que eu tenho é Deus, depois vem a minha saúde. E eu tenho visto muitos pais de família, provedores do lar, que estão destruindo a sua saúde para conquistar algum tipo de status financeiro, segurança financeira para a família. Não adianta nada você morrer com 40, 45 anos, tendo pressão alta, morrer do coração, tendo um AVC aí, porque você não cuida da tua saúde para ganhar dinheiro. Então é por isso que a gente aqui bate na tecla. Você vai conseguir fazer dinheiro através do teu celular sem precisar trabalhar mais para isso. Outra coisa importante saber, em terceiro lugar vem a família. Então eu não estou aqui para te ensinar a fazer dinheiro, para você ficar comprando Lamborghini, Ferrari, relógio caro ou roupa de marca. Pode fazer isso? Pode, porque a vida é tua. Eu não estou aqui para mandar em nada na tua vida. Iniciar a ser uma pessoa melhor e botar as tuas prioridades no lugar. Em quarto lugar, vem os amigos, porque não adianta nada você estar milionário, cheio de dinheiro, sozinho. Então, você vai valorizar também o teu ciclo social e entender que as pessoas certas vão criar um ambiente correto e a partir disso você vai aumentar o nível do teu jogo ou vai diminuir o nível do teu jogo. Então toma muito cuidado com as pessoas que você anda. Quinta coisa é o trabalho. Por que eu boto o trabalho depois de amigos? Porque eu não passaria por cima de um amigo por causa de trabalho. E dá para conviver a partir disso. Uma das coisas que me fez entrar no mercado financeiro foi que eu só preciso olhar para essa câmera aqui, ó, para esse telefone ou computador para fazer dinheiro. Não tem que ficar babando o ovo de ninguém, não tem que ficar fazendo politicagem, não tem que ficar entrando em fofoquinha para fazer o meu dinheiro. E eu vejo os meus amigos que trabalham em multinacionais e empresas grandes, a quantidade de energia que é gasta focada nessas coisas de relacionamento. Beleza? Dito isso, eu quero adicionar aqui mais um ponto. A tua vida, ela vai chegar no ápice quando você entender qual que é o algoritmo da tua vida. O que eu chamo de algoritmo da tua vida? E agora eu já vou começar a vir aqui pro meu quadro para você entender, tá? Então, tem a espiritualidade. Tá. Então a gente tem a espiritualidade. Você precisa estar bem no teu relacionamento com Deus. Significa que você tem que ler a palavra, você tem que conviver com a tua congregação, você tem que pregar isso para as pessoas, você tem que sentir isso dentro do teu coração. Então, isso aqui você tem que ver qual que é a nota, de 10 a 0. Você também tem a tua saúde. E o que eu chamo de uma saúde? Fazer exercício físico pelo menos 4 vezes por semana, 45 minutos.
ter uma alimentação saudável e regrada, sem fritura, sem excesso de gordura, sem álcool, sem nenhum tipo de tóxico, nada que te entorpeça, tá? A gente também fala de felicidade. O que é a felicidade? É você estar leve. Qual que é a grande sacada dos maiores gênios? Vamos dar exemplo aí de Neymar, de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, que são pessoas que, sim, todo mundo conhece. Os caras dentro de campo, era pressão, resultado, gol, estatística, título. Mas tinha uma leveza ao fazer isso. Então, não adianta nada você prosperar, ganhar dinheiro, se você tem uma energia pesada. Então, a leveza, a alegria, viver sem aquele estresse, sem ser um cavalo com as pessoas, ser feliz mesmo, no sentido simples da palavra, isso também é importante. Você tem que saber a tua nota de 0 a 10. Tem amor também. Então, para mim, estar bem casado com a minha esposa, compartilhar de uma relação onde a gente faça planos juntos, onde a gente tenha o nosso tempo de casal, a gente também tenha um desfrute com relação ao tempo que a gente vai estar com a nossa filha, como a gente vai fazer os nossos planos, tudo isso faz parte dentro disso que eu chamo o algoritmo da felicidade, o algoritmo do sucesso. E a gente tem por último aqui, ó, dinheiro. E você tem que saber qual que é a nota que você tem aqui também. O que eu quero que você entenda dessa dinâmica? A tua vida, ela não é somente um pilar. Em alguns momentos, alguns pilares vão estar acima dos outros e outros por baixo. E tentar equilibrar esses pratos faz parte do teu projeto. Então, se você está dedicando muito tempo a ganhar dinheiro, e isso aqui está baixo, isso aqui está baixo, isso aqui está baixo, isso aqui está baixo, cara, tá na tua mão resolver isso. Se também o espiritual está baixo, mas a saúde está alta, a felicidade está alta, o amor está alto e o dinheiro está baixo, você precisa trabalhar nisso. Então saiba, esse aqui é o algoritmo do sucesso. Pensa aí a nota de 0 a 10 que você tem no teu espiritual. Pensa a nota que você tem de 0 a 10 na tua saúde. Pensa a nota de 0 a 10 que você tem na tua felicidade. Pensa a nota de 0 a 10 que você tem no teu amor. E pensa a nota de 0 a 10 que você tem no teu dinheiro. O máximo vai ser o quê? 50 pontos. O mínimo, eu diria aqui que é 30 pontos, né? Pensa aí de maneira rápida e me fala qual que é a tua pontuação total. Lembrando que se você tiver abaixo de 4 em alguma coisa, abaixo de 5 em alguma coisa, isso aí é extremamente perigoso. Não adianta nada ter 10 em dinheiro, 10 em amor, 10 em saúde, não tá feliz e não tá espiritualmente bem. Então precisa ter um equilíbrio nisso, beleza? E aí, a gente vai focar agora em como que a gente vai aumentar isso. Porque agora você tem uma clareza do todo da tua vida e eu aqui sou especialista em finanças, em investimentos. É por isso que a gente vai tratar de dinheiro. Em outros programas eu acabo entrando mais a fundo nessas outras searas aqui. Porque um assunto que eu gosto muito é falar de casamento, né? Esse é um dos assuntos prediletos que eu tenho. Então, vamos entender o que a gente tem que fazer para performar nota 10 no dinheiro? Então, a gente precisa alimentar 3 pilares, que é o fazer dinheiro novo, gastar inteligente e multiplicar o dinheiro que você já tem. Então, na jornada dos ganhos explosivos,
a gente vai focar nesses dois pontos. Como que você faz dinheiro novo no mercado e como é que você multiplica esse dinheiro? Gastar de maneira inteligente é algo que eu considero muito você ter uma identidade centrada em você, não ficar gastando dinheiro para se mostrar para os outros em comparação, não ficar gastando dinheiro por vaidade, não ficar gastando dinheiro para preencher vazio existencial que você tem e principalmente ter uma inteligência em milhas. Ter uma inteligência em milhas hoje eu acho essencial. Até para o meu padrão de vida, que ganho muito, o meu maior gasto era com viagens e passagens, hotéis. Hoje em dia, esse gasto ele é quase zero. O que, quando você equilibra, se torna mais uma fonte de investimento para você multiplicar. Tá fazendo sentido aqui, ô Mateuzinho? Esse pensamento que eu estou desenvolvendo? Então é primeiro entender qual que é o algoritmo do sucesso, essas partes, e aqui a gente vai focar dentro da jornada dos ganhos explosivos na parte do dinheiro, que eu divido em 3 grandes pontos. Fazer dinheiro novo, gastar de maneira inteligente e multiplicar. Então, o que a gente precisa para fazer dinheiro novo no mercado financeiro? Primeiro, abrir a conta na corretora. Certa e confiável. Beleza? Quais são as alternativas que eu te dou? XP, BTG e Genial Investimentos. É só você ir lá no site xpi.com.br e assim por diante. Genial Investimentos. Se você botar no Google aí, você vai achar. Vai no abrir a conta, bota lá o teu nome, teu e-mail, teu CPF, teu número, e você dá continuidade nesse processo, tá? As pessoas que estão se cadastrando na jornada dos ganhos explosivos estão recebendo esse manual passo a passo, Cris? Deixa eu falar aqui com o meu retorno. Estão, Cris? Tá, então quem digitar 0704 aqui embaixo estará recebendo o manual certinho de como abrir a conta na corretora, tá? Então esse é o primeiro passo. Aí, a gente vai para o segundo ponto, né? Aprender a usar a plataforma de compra e venda. Isso aqui é muito simples. Basicamente, você vai ter uma coisa chamada ativo, você vai ter algo chamado preço, e você vai ter algo chamado quantidade. Então, como é que a gente faz para saber qual que é o nome do ativo que a gente vai estar negociando? Ele vai ter 4 letras e vai ter depois, eu vou botar aqui de outra cor, um número. Então, vamos usar aqui um exemplo prático. Vamos falar da Petrobras. PETR 4. Então, hoje, uma ação da Petrobras, vamos dizer que ela fechou em algo como R$36. Quando você vai negociar uma ação no mercado financeiro, você tem uma quantidade mínima. E essa quantidade é de 100.
Então, qual que é o valor total? 100 vezes 36, que vai dar R$ 3.600. Aí, eu falo para você, é muito barato você operar no mercado financeiro. Por quê? Porque você tem como negociar quantidades menores do que 100. Então você vai ter que botar aqui, ó, F de fracionário. Então você vai poder botar quantidades menores, como por exemplo 10, 1, por aí em diante. Então isso aqui, ó, cai, por exemplo, para R$ 360. E poderia ser R$ 36. E aí aqui vai ter um botãozinho que vai ter compra e vai ter um outro botãozinho que vai ter venda. Isso aqui a gente chama de boleta. Tá? Mais uma vez, se você digitar 0704 aqui embaixo, você vai receber um manual explicando com foto. Ô Cris, tem vídeo nisso aí ou é só e-book? A gente disponibilizou isso aí tanto em forma escrita, em e-book, mas também através de vídeos. Ou seja, o que muita gente aí está cobrando para você aprender, eu estou te oferecendo totalmente gratuito. E ainda estou te convidando para um evento onde a gente vai se aprofundar ainda mais, tá? A gente só está aqui no ponto 2, que é aprender a usar a plataforma de compra e venda, o que a gente chama de quê? Home Broker. E o terceiro ponto é a estratégia. Por que eu tenho que ter uma estratégia? Qual que é a diferença hoje em dia dos times de ponta e os times que não se dão bem no futebol? Todo mundo tem 11 jogadores, a gente está jogando num campo que tem 2 gols e o campo é dividido em meio para cada um, né? Então é estratégia, como que passa a bola, como que toca a bola, como é que alcança a área do time adversário. Então, para quem aí entende minimamente de futebol, qual que foi a grande revolução que o Jorge Jesus trouxe para o futebol brasileiro? Foi exatamente jogar a bola por trás ali do zagueiro e o ponta entrar e triangular o jogo, né? Então, o mercado financeiro também é assim. Então você tem que responder essas perguntas. Por que eu vou comprar? Por que eu vou manter? E por que eu vou vender algo? Por que eu vou fazer isso? Porque senão, caso você ignore essas coisas, você virou um cassino. Só que antes da gente conhecer isso, a gente vai precisar te explicar coisas básicas. Porque eu quero te ensinar o que é o mercado financeiro. Então eu vou te explicar antes como que o mercado funciona. Ele abre de segunda a sexta, de 10 da manhã até às 17 horas. Beleza? E o que tem nesse tal de mercado lá? É muito simples. Um lugar central onde os investidores negociam
propriedades. Então não tem nada de diferente de uma feira. Quando você vai na feira, o que que você tem? Você tem um cara vendendo milho, outro cebola, outro alho, cenoura, frutas. Tem gente vendendo mais caro, vendendo mais barato. E quando a gente chega lá, a gente está buscando o que no final das contas? Comprar algo por 10 e vender por 20, basicamente. Não é isso? Então, você aí que já teve experiência ou consegue imaginar o que é comprar uma casa por 100 mil reais ou 50 mil reais e vender ela depois por 70 mil reais, qual que é a vantagem do mercado financeiro? Velocidade, acessibilidade, custo, alternativas, confiança, padronização. E agora eu vou te explicar o que são essas coisas. O que é a velocidade? Se eu tenho uma casa, um apartamento de 500 mil e eu preciso me desfazer disso, sei lá, porque alguém ficou doente ou porque eu achei uma outra oportunidade, eu quero simplesmente fazer a partilha de bens da minha família. Se eu tenho um imóvel, eu tenho que ligar para o corretor, ele tem que botar um anúncio, tem que achar um comprador, tem que marcar de ir no cartório. Então a bolsa de valores, ela é um grande cartório, muito mais agilizado. Então você consegue transformar o teu imóvel em dinheiro em um mês. Aqui não. Demora 10 segundos, 20 segundos. E isso pode ser uma faca de dois gumes. Porque as pessoas que não têm um método, elas podem estar trocando os seus bens, as suas propriedades, de maneira emotiva. Então toma um susto e bota para vender. Ou acha que algo é uma oportunidade porque entrou numa narrativa e compra sem saber. Mas a velocidade certamente é algo muito vantajoso no mercado financeiro. Segundo lugar, a gente tem a acessibilidade. Porque para você comprar um imóvel, você precisa de 50, 100, 200, 300 mil reais. Já por outro lado, quando a gente está falando do mercado financeiro, você pode fazer operações a partir de 20 reais, 50 reais, 100 reais. Então é muito mais acessível. Você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo. Você pode fazer isso de um celular. Então, eu estava agora em Nova York, na última semana de fevereiro, e eu estava voltando para o Brasil no dia 24 de fevereiro, em um dia somente, em um único ativo da minha carteira de investimentos, eu ganhei mais de 1 milhão e 200 mil reais em um dia, enquanto eu estava em Nova York, andando e passeando com a minha família. E eu acredito que isso deve ser o sonho de muita gente, até porque, quando eu comecei no mercado financeiro lá em 1999, o meu sonho era exatamente esse: ganhar dinheiro, podendo viajar, não precisar ficar babando o ovo de ninguém, não precisar fazer politicagem e ser dono do meu próprio destino. Se tiver aí, pode mostrar, por favor. Compartilha aí, por favor. Outra coisa é o custo, né? Então, quando a gente está falando de custo, se eu vou vender um imóvel de 500 mil reais, de 300 mil reais, de 200 mil reais, a gente está falando... Olha só esse aluno aqui, ó. Só com uma dica que eu dei para ele,
49 mil reais. Olha esse outro aluno aqui, ó. Ele ganhou 18 mil reais. Em um único dia, ele ganhou 13 mil reais. O que você estaria fazendo de diferente na tua vida se você estivesse fazendo uma quantidade de dinheiro como essa? 5 mil reais, 3 mil reais, 1.000 reais que seja. Olha aqui o Jackson. Foram 10 mil reais. 10 mil reais em uma única operação. Lembrando, eu comecei esse plano lá em 1999. Por isso que hoje, com apenas um ativo na minha carteira, eu consigo ganhar mais de R$1 milhão em um dia. E qual que é o grande arrependimento de todo mundo que eu conheço que é bem sucedido no mercado financeiro? Não ter começado antes. Então, se você acha que só porque você tem 45, 40, 35, 30 anos é tarde demais, pelo contrário, o melhor dia para você começar é hoje. Na verdade, todo bom comportamento, o melhor momento para você iniciar ele é hoje. Então, quando eu falei de custo, eu estou falando que num imóvel de 100 mil reais, 500 mil reais, você tem que pagar uma comissão para o corretor. 6%, 5%, não sei quanto você negocia, mas isso é muito caro. Se você pensar que um imóvel ele deixa de aluguel 0,5% ao mês, a gente está falando que a negociação desse imóvel vai contemplar 1 ano de aluguel. Aí, se você pega um imóvel que ele, porventura, tenha ficado 6 meses vazio, inadimplente, não sei qual que foi o problema, o que é normal acontecer, você quer vender isso porque não está dando certo, né? Então, além desse custo de você não ter recebido, ter pago IPTU, ter pago condomínio, ter pago segurança, ter pago reforma, você ainda tem esse custo alto para você negociar isso. Enquanto no mercado financeiro, você pode ter corretagem de R$1, por exemplo, quando não é de graça. Na Genial, por exemplo, é R$1. Aqui a gente está falando de alternativas, que é um assunto que eu vou me aprofundar um pouco mais com você hoje. Então, você pode ter acesso a mais de 400 empresas no Brasil, milhares de empresas nos Estados Unidos. Você pode comprar renda fixa, você pode comprar ouro, você pode comprar moedas digitais como Bitcoin, Ethereum, Solana. Você pode ganhar na alta, você pode ganhar na baixa. São tantas alternativas que eu sei que isso acaba te deixando um pouco perdido. Te deixa um pouco perdida. E eu tô aqui exatamente para esclarecer esse mundo para você. A gente também tem a história da confiança. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas foi comprar um imóvel, foi comprar um carro, acabou não recebendo, tinha algum problema na escritura, você não tem uma confiança total, enquanto no mercado financeiro você sabe que a B3, que é o cartório da Bolsa, é a Bolsa de Valores, ela tem um programa altamente sofisticado que garante que as negociações elas sejam honradas. Eu vou até abrir aqui mais uma coisa. Isso aqui pouca gente entende, tá? Então, isso aqui é a B3. Então, se você está comprando, esse comprador, ele compra da B3 e a B3 passa o ativo para ele. E aí a gente tem o vendedor. O vendedor recebe o dinheiro da B3 e passa o ativo para a B3. Eu acho que eu nunca tinha explicado isso aqui numa aula. Isso aqui é extremamente essencial para essa história da confiança. Então, a B3, ela centraliza tudo para que ela possa garantir que quem vendeu vai receber o seu dinheiro e quem comprou vai receber o seu ativo. Então, a confiança é algo muito valioso no mercado. E a gente tem a padronização. Porque a ação da Petrobras preferencial, ela é igual. Então, não é que nem
por exemplo, uma obra de arte, um carro que pode estar bichado no motor, na transmissão. Não é que nem um imóvel que pode ter uma infiltração e você tem que ter um olho clínico para isso. Não é que nem uma joia que ela pode estar ali com algum tipo de problema. Então, essas grandes vantagens do mercado financeiro, elas são essenciais conforme você vai ganhando mais idade. Porque você pode até ter uma disposição para fazer algumas coisas com 20, 30 anos, mas é quando você tem pouco dinheiro. Conforme você vai ganhando mais maturidade e vai envelhecendo, você vai ficando cada vez mais sedentário, e aqui eu não estou falando no sentido de ser preguiçoso, de engordar. Sedentário é cada vez mais fixado numa mesma localização, e você não tem mais essa disposição de ir, voltar, viajar, ficar fora de casa para trabalhar. Mais uma vez, fazer tudo do celular é essencial nesse sentido. E é claro, a gente tem as desvantagens. Do mercado. Quais são as desvantagens do mercado? Exige conhecimento, exige disciplina, exige maturidade, exige responsabilidade, e por último, exige compromisso. Beleza? Isso aqui está muito explicado, né? Você tem que saber por que você compra e vende. Você tem que fazer esse método disciplinado. Você tem que entender que você é bem grandinho. Não existe ninguém que vai dar comidinha na tua boca. Você é responsável por aquilo que você faz. E é claro, não tem essa história de ter dois papos. Quando você compra algo de alguém, você tem que honrar isso. E quando você vende algo para alguém, você tem que honrar isso. Claro, isso aqui parece básico. Mas a gente tem muita gente que não consegue cumprir com essas exigências aqui no mercado. Agora, eu vou te explicar o que são as classes. De ativos. Então eu quero fazer primeiro um comparativo com você. O que seriam as classes de ativos se a gente estivesse falando de comida? Então, vou botar aqui comida e vou botar aqui, ó, mercado. Quem aqui tem filho? Escreve aqui, eu tenho filho. Escreve aí nos comentários que eu quero conhecer um pouco mais do teu perfil. Quem não tem filho também, fala aí, não tem filho, só para eu entender qual que é o perfil das pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Porque quando você vai alimentar uma criança, não pode ser essa palhaçada de comer hambúrguer, de comer pizza, de comer batata frita o tempo todo, né? Então você sabe que você tem que entregar para o teu filho proteína, carboidrato, você tem que entregar legume, verdura e fruta. Tem aqui mais algum tipo de alimento que eu não falei? Que é isso, né? Basicamente é isso. Então, do mesmo jeito que a gente, na comida tem classes de alimentos, no mercado a gente vai ter o quê?
renda fixa, renda variável, a gente vai ter commodities, a gente vai ter cripto, a gente vai ter derivativos. Tá bom? Basicamente é isso, para a gente não complicar. E do mesmo jeito que a gente precisa ter um prato equilibrado para os nossos filhos, a gente precisa ter uma carteira equilibrada para os nossos investimentos. Então, eu vou ter frango, batata doce, brócolis, alface e maçã numa boa refeição. Exemplos: Tesouro Selic, ações do Banco do Brasil, ouro, Bitcoin e opções do tipo call. Tá tranquilo aqui do jeito que eu estou explicando, gente? Tá simples do jeito que eu estou explicando? Aí vamos aprofundar essa analogia. Vamos aqui nas proteínas. A gente pode ter frango, xadrez, frango desfiado, frango grelhado, e o meu preferido, frango parmegiana. Só para te mostrar que do mesmo jeito que a gente tem aqui proteína, e frango é um tipo de proteína, a gente tem frango de várias formas. Agora vamos aqui usar essa analogia para a renda fixa. Então, dentro da renda fixa, a gente primeiro pode ter renda fixa Brasil e Estados Unidos. Essa aqui é em reais e essa aqui é em dólar. E aí a gente vai se aprofundar aqui em renda fixa em reais. Então a gente tem o Tesouro Selic, que é eu emprestar dinheiro para o governo e esperar de volta uma taxa de juros, que, por exemplo, é a taxa Selic, que atualmente está em 13,25%. Outra maneira que a gente tem de ter renda fixa em reais, CDB. Então, é um certificado de depósito bancário. Eu estou emprestando dinheiro para uma instituição financeira, muito provavelmente um banco, e ele está me pagando uma rentabilidade. Essa rentabilidade, normalmente, ela vem descrita assim, ó, 105% do CDI. O que é 105% do CDI? Primeiro, o que é CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que é o preço que os bancos cobram para emprestar dinheiro entre eles. Então, 100% do CDI é quanto os bancos cobram para emprestar dinheiro entre si. E isso tem algo intimamente relacionado a qual que é a taxa Selic do momento. Vou dar um outro exemplo de renda fixa.
LCI, que é a letra de crédito imobiliário. Eu poderia fazer aqui uma aula de 1 hora só de renda fixa, tá, gente? A gente está aqui dando uma clareza sobre o que a gente está vendo. Qual que é a grande vantagem de uma LCI, por exemplo? Tem isenção de imposto de renda para pessoa física. Então isso pode se tornar uma grande vantagem dentro do teu planejamento. Agora, a gente vai falar de renda variável. Mais uma vez, a gente pode ter uma renda variável Brasil e Estados Unidos. Pode ter outros países? Pode. A gente vai aqui se limitar a isso para não ficar também muito complexo, né? Então, a gente pode falar aqui de ações ON, PN e Unit. O que é a ação ON? É a ação ordinária, aonde eu vou ter direito a votar na assembleia dos acionistas daquela empresa. Lembrando, para quem não sabe o que é ações, ações é uma parcela mínima do patrimônio líquido de uma empresa, o que te dá direito aos lucros que essa empresa vai ter no futuro. O que é uma ação preferencial? É uma ação que te dá preferência nos dividendos que essa empresa vai ter. E o que é uma unit? É uma mistura, é um combozinho de um pouco de ação ON com ação PN. Vou te dar aqui alguns exemplos. As ações da Ambev só tem do tipo ON. Quando tem um 3 aqui, isso indica que é uma ação ON. Tá bom? Outro exemplo é, vou falar aqui do Itaú. Itube 4. Então, o Itaú, ele tem ações ON e PN. E as ações PN, elas normalmente têm esse número 4 no final. Lembra? São 4 letras mais um número. E eu vou dar um exemplo aqui do Santander. SAMB 11. O número 11, ele comumente reflete uma unit. Tá bom? Vou dar aqui um outro exemplo de renda variável no Brasil. Fundos imobiliários. O que são? Empresas de imóveis na bolsa. Tem algumas regrinhas. Mas qual que é o maior benefício? Pagam aluguel sem imposto de renda. Beleza? Então, isso aí é uma grande vantagem. A gente tem renda variável nos Estados Unidos? Tem. Mas assim, se eu começar a falar agora, a gente não vai ter tempo aqui hábil para a gente poder se aprofundar em outras coisas. Commodities. O que são as commodities? São produtos que não têm diferenciação entre si. O ouro é uma commodity. A prata é uma commodity. O milho
é uma commodity. Como é que você acessa esses ativos no mercado financeiro? O código do ouro é Gold 11. O da prata é BSLV 39. O do milho, Corne 11. Vamos deixar claro aqui, caso haja uma dúvida. Você compra e vende isso aqui através do home broker. Perfeito? Agora a gente tem as criptos. A gente tem o QBTC11, que é o Bitcoin. A gente tem o QETH11, que é o Ethereum. A gente tem a QSOL 11, que é a Solana. A gente pode negociar o Bitcoin também através de um código chamado IBIT39. E agora a gente tem os derivativos. O que seria o derivativo? Por definição, ele deriva de outro ativo. Então imagina que você está aqui e eu não quero que você ache que alguma coisa disso tem a ver com a aposta esportiva, mas eu vou fazer uma conexão com a aposta esportiva só para facilitar o teu entendimento. Mas imagina que você apostou que o Flamengo vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Você não pode apostar também que o Flamengo vai ter o primeiro escanteio do jogo contra o Corinthians? Que vai ter o primeiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras? Então, essas outras apostas menores, elas sobem e descem de uma maneira diferente da aposta de que o Flamengo vai ganhar o campeonato, né? Então, o famoso instrumento dos derivativos são as opções, que a gente tem as calls e a gente tem as puts, que são opções de compra e opções de queda. E é aqui que a gente tem os ganhos explosivos. Por quê? Porque quando a gente sabe a opção certa para comprar quando um ativo sobe, ou a opção certa para quando um ativo está em queda, a gente consegue ter esses resultados que a gente mostrou ali, de ganhar mais de 100% em menos de 30 dias. E é exatamente sobre isso que a gente vai se aprofundar na jornada dos ganhos explosivos. Então você que está acompanhando aqui todo esse desenrolar de tudo que a gente está aprendendo, e se você somar as nossas lives de aquecimento, você vai entender que isso, na verdade, é um grande treinamento gratuito que eu estou te oferecendo. Você está vendo aqui a profundidade e a clareza que a gente está tendo, principalmente para quem é iniciante, sobre o que é o mercado financeiro.
Então, se você somar todas essas lives, essas aulas que a gente está aprendendo aqui, a gente vai ter clareza sobre muitas coisas. E isso que parece ser difícil vai se tornar muito mais fácil. Por que eu estou falando aqui que vai parecer difícil? Porque eu sei que isso está passando na tua cabeça. Eu sei que você está insegura de que você não vai dar conta. Você está temeroso se isso é o caminho para você. Mas saiba, a gente aqui, a minha equipe e eu, a gente não tem 60 mil alunos à toa. Eu sei muito bem o que eu faço e o método passo a passo, com clareza do que você tem que fazer em cada ponto da jornada, vai permitir que você alcance esses resultados mesmo que você não tenha nenhuma experiência prévia. Mas aqui a gente precisa combinar alguns mantras, né? E quais são esses mantras que a gente tem que repetir aqui? Aqui é só gente apaixonada por crescer. Porque quem não é apaixonado por crescer vai querer desistir. É só gente apaixonada por aprender. Por que eu estou falando isso? Porque quem não é apaixonado por aprender vai falar uma hora: cara, tô de saco cheio de aprender essas coisas. Não quero mais. Eu quero dinheiro fácil. Aí a pessoa vai cair numa pirâmide, ela vai cair num papo furado de alguém que realmente não vai entregar resultado para ela. Então eu quero ser bastante transparente com você. A gente é apaixonado por crescer, é apaixonado por aprender. Quem aprende não depende. Porque tudo isso aqui gira em torno da liberdade. Tudo aqui gira em torno de você poder jantar quantas vezes você quiser fora. Você poder viajar nas férias dos teus filhos para onde você quiser. E não precisar ficar contando moeda ou ficar regulando a intensidade dos programas que você vai ter. Isso aqui é sobre quem quer ter o carro que deseja. E olha só, eu não estou aqui incentivando ninguém a comprar Porsche, nem Ferrari, nem Lamborghini. Porque a gente está num acordo que a gente está falando aqui com pessoas que valorizam a família, valorizam a igreja, que são pessoas parecidas comigo. Mas isso não significa que a gente não quer do bom e do melhor. Só significa que a gente não quer fazer extravagância. O que mais que a gente precisa entender aqui? Que mais conhecimento é igual a mais dinheiro. O que mais que a gente precisa entender aqui? Que quando eu falo eu posso, eu automaticamente sei que eu consigo. Isso aqui foi uma joia que a minha filha me deu. Porque nesse último mês aí de janeiro, eu fui ensinar ela a nadar. E ela ficava na ponta da piscina ali para pular na água e não ia. Ficava aqui esfregando o rosto toda hora. Pai, eu vou, pai, eu vou. Mas ela estava insegura, ela tinha 3 anos. Ela tinha medo. E por mais que o pai dela estivesse ali, de braços abertos, para que ela pudesse pular e se sentir segura, ela tinha dúvidas. E aí eu peguei a minha experiência como professor, todos os treinamentos de comportamento que eu já fiz, e falei: filha, repete, eu posso, eu consigo.
eu consigo. E eu comecei a perceber que os meus alunos, pagantes ou não pagantes, que escrevem isso aqui no chat agora, que nem você pode escrever, eles estão mandando uma mensagem para o cérebro deles de autoafirmação. Eu posso, eu consigo. Então faz aí. Eu posso, eu consigo. Escreve aí. E agora eu vou te explicar uma outra coisa, que é o seguinte. O que está separando você da vida que você tem da vida que você quer? Que vai te levar do ponto A ao B. Isso aqui tudo são os medos que você alimenta. E todo mundo aí que tem filho sabe o quão importante é você deixar a luz do banheiro acesa na hora de dormir. Porque medo está intimamente relacionado ao desconhecido. E o que é o desconhecido? É aquilo que existe falta de conhecimento. E quando você não tem conhecimento, o que você faz? Você pega alguém que quer subir uma montanha e pega alguém que já fez isso em linha reta. Então, se você quer ir do ponto A até o ponto B e você não quer demorar mais tempo e gastar mais recursos para chegar lá, o que você faz? Você vai com alguém que já chegou lá. Porque isso vai gerar aquilo que o mentor ele te oferece. Chegar do ponto A ao ponto B em menos tempo, de maneira mais barata, com menos sofrimento. Beleza? Então, vamos retomar aqui o que a gente aprendeu? Mas antes disso, o que a gente tem que fazer agora? Digita aí. Zero 0704 nos comentários para você se inscrever para a Jornada dos Ganhos Explosivos, tá bom? Então eu vou retomar com você agora tudo que a gente viu nesse encontro de hoje. Já passou uma hora aqui, nem percebi, de tão bom que foi, tão rápido que foi. Então a gente começou a falar sobre o algoritmo de sucesso. Qual que foi o nome dessa aula, Cris? Como é que é o nome dessa aula? O caminho da solução é como? Primeiro você entender o que é sucesso. Sucesso, viver na presença de Deus, desfrutar de uma saúde plena, viver de maneira leve, estar com o amor da tua vida e com muito dinheiro. Você pode graduar isso aqui de 0 a 10 e entender
uma nota mínima para tudo isso e a nota máxima que é 50 pontos. Depois, a gente entendeu o que é ser nota 10 no dinheiro. Que é fazer dinheiro novo, gastar de maneira inteligente e multiplicar o dinheiro. Como é que a gente começa isso? Para fazer dinheiro novo no mercado financeiro, a gente precisa abrir uma conta na corretora, a corretora certa e confiável. Dei aqui 3 exemplos. A gente entendeu o que é uma boleta, que é onde você aprende a usar a plataforma para comprar e para vender, que é o que a gente chama de home broker. Essas são as variáveis que você precisa ter. Saber botar o nome do ativo, o preço dele, a quantidade, e isso vai te dar o valor total para você comprar ou para vender. A tua estratégia, ela tem que falar por que você compra, por que você mantém, por que você vende, senão isso aqui vai virar um cassino, o que a gente não quer. A gente entendeu que o mercado funciona de segunda a sexta, de 10 da manhã às 5 da tarde, e ele é um lugar central onde os investidores eles negociam propriedades, e basicamente você quer comprar algo por 20, por 10 e vender por 20. Quais são as vantagens do mercado financeiro? Velocidade, acessibilidade, custos mais baixos, maiores alternativas, maior confiança e padronização dos produtos. Quais são as desvantagens do mercado? Exige conhecimento, exige disciplina, exige maturidade, exige responsabilidade, exige compromisso. E aí a gente precisa conhecer as classes de ativos. Então a gente tem a renda fixa no Brasil e Estados Unidos, renda variável Brasil e Estados Unidos, commodities, criptos e derivativos, que são o básico. E do mesmo jeito que a gente pode preparar um frango de diversas maneiras, a gente também tem a renda fixa de diversas maneiras. Temos Tesouro Selic, CDBs, LCI, expliquei tudo isso, o que significa. A gente na renda variável, que pode ser Brasil e Estados Unidos, te ensinei que existem ações de 3 tipos, ações ON, PN e Units. A gente também tem fundos imobiliários. E é claro, isso aqui não é uma aula completa, isso aqui é só para você ter uma clareza sobre tudo que a gente conversou e ter uma noção. As commodities, a gente tem basicamente o ouro, prata e milho. A gente também compra e vende isso através do home broker. Nas criptos, a gente tem acesso a Bitcoin, Ethereum, Solana. Tem outras maneiras de você comprar o Bitcoin. Nos derivativos, a gente tem as opções do tipo call, que são as opções do tipo de compra. E também a gente tem as opções do tipo put, que são as opções de queda. E isso é essencial para que a gente tenha os nossos ganhos explosivos de mais de 100% em menos de 30 dias. A gente precisa entender que a gente precisa ser apaixonado por crescer, apaixonado por aprender, que quem aprende não depende, que quanto mais conhecimento você tem, mais dinheiro você tem, e que quem acredita que pode, consegue. A gente entende que a distância da vida que você tem e da vida que você quer é o medo. E o medo está altamente relacionado com o desconhecido, e o desconhecido tem a ver com a falta de conhecimento. E um mentor, que sou eu aqui nessa jornada, de graça para você, ele vai te mostrar como chegar do ponto A ao B em menos tempo, de maneira mais barata e com menos sofrimento. E aí, para você que está já tendo um nível de consciência mais alto sobre as oportunidades do mercado financeiro, se aprofundar nisso, eu quero que você esteja na jornada dos ganhos explosivos, onde se você digitar 0704 aqui embaixo, você vai ser direcionado para um lugar que é uma central de aprendizado, onde você vai ter materiais didáticos, você vai ter vídeos explicativos, para que você chegue na jornada dos ganhos explosivos na frente de muita gente que até pagou treinamentos que não tem a profundidade e a clareza de tudo isso que a gente está te oferecendo de graça para quem está digitando 0704 aqui embaixo. Então, pessoal, vamos lembrar, o mercado financeiro ele é sobre compradores e vendedores. E no nosso próximo encontro eu vou te mostrar o que a gente tem que levar em consideração para comprar e para vender um ativo. E isso vai te transformar num negociador de ativos, o que é
a grande sacada do mercado financeiro. Saber por que você tem que comprar, por que você tem que vender. Beleza? Então, eu quero saber aqui o feedback das pessoas que estão ao vivo com a gente. Eu fiquei aqui sem olhar os comentários, porque eu estava tão focado aqui na aula, que eu acabei não escutando das pessoas o que vocês acharam desse nosso encontro. Escreve aqui para mim se você aprendeu algo novo, se você já sabia de tudo, e sabia de tudo assim, claro, com muita humildade, né? Mas já era algo familiar. Se você teve mais clareza, escreve uma palavra que definiu aqui esse nosso encontro de hoje. Se foi novidade, clareza e confirmação daquilo que você já sabia. Escreve aí nos comentários que eu quero esse teu feedback ao vivo do que isso significou para você. Olha aí, o Sérgio Luiz falou muito bom. A Aline falou que já quero estar na jornada dos ganhos explosivos. O Alejandro falou que muito aprendizado. O Matos falou expectativa. A Loja Evangélica clareza. O Francisco falou sensacional. A Aline falou confirmação. A Ana Carolina clareza. O José falou abriu um dia na minha vida. O Eduardo falou clareza. A Natália clareza. O Paulo aprendizado. O Renato recapitulação para afirmação. A Janete clareza. O Francisco Novos Horizontes. Henrique Freitas, você é uma confirmação de Deus para mim, amém. O Alan falou que já tinha aprendido comigo. O Salazar falou clareza e confirmação de tudo que eu já havia aprendido com você. A Lúcia falou que perguntou se vai ficar gravada, eu acho que sim. A gente sempre posta no YouTube depois, tá? Se você ainda não me segue no YouTube, segue lá no YouTube. Clareza, mudança, eu aprendi com você hoje, muito obrigada. Abrir tarde a live, apressado. Beleza. Pessoal, o que eu quero lembrar aqui para você hoje, né? Que não vai acontecer nada na tua vida que vai superar uma relação íntima com Deus para que você seja mais bem-sucedido. Hoje eu tenho clareza que a minha vida, e eu peço isso todo dia quando eu acordo, eu bato aqui no meu coração e falo assim, Deus, me usa para o reino. E a maneira que eu sou usado para o reino é exatamente essa, atrair várias pessoas aqui atrás do ouro do mundo e falar para essas pessoas e deixar essa mensagem clara de que o ouro de verdade está num relacionamento íntimo com Deus. Vou ficando por aqui, um beijo grande e é só o começo.